Obrigado, presidente Bressan. Parabéns pela condução dos trabalhos. Tive que me ausentar aqui por atender ali algumas demandas, pessoas que o senhor sabe que todos nós, estamos recebendo, não apenas por telefone, mas também as pessoas nos procurando no gabinete para ter algumas informações do que está acontecendo. E é importante ressaltar, eu quero até pedir a colaboração aqui dos nobres pares, em algumas partes, se assim possível, de dizer da importância, vereador Zanquim, vereador Felipe, do que, diante das tantas dificuldades que a gente está enfrentando, e dizer que o nosso aeroporto Hugo Canterjane tem sido uma referência. Não apenas em nível de estado, mas a nível de Brasil, recebendo diariamente diversos voos de diversas localidades do nosso estado e do Brasil, como, de fato, um corredor humanitário. Isso é uma demonstração do quanto a gente vai precisar se esboçar e buscar informações, porque, pelo que a gente tem compreendido, vereador Zanquim, infelizmente o nosso aeroporto internacional Salgado Filho, ele não funciona antes do final do ano. E aí a importância da gente também poder aqui expressar e trabalhar nesse sentido, juntamente com o Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul e também o nosso prefeito Adiló, da importância daqui a pouco de que o nosso aeroporto se torne um aeroporto internacional nesse momento, para que a gente possa também condicionar a muitas pessoas que têm também as suas responsabilidades e compromissos em várias partes do Brasil, da gente poder então receber esses voos aqui, para poder, de uma certa forma, dar uma organizada no sentido da vida das pessoas. Nós estamos passando por momentos extremamente complexos por conta de que a gente não sabe o tempo que vai levar tanto este corredor humanitário, mas também essa situação de calamidade pública no nosso estado. E é sempre bom a gente salientar que existem, então, esses locais que estão recebendo esses donativos, tanto a Universidade de Anhanguera, que a gente pode dizer e citar que existe um espaço muito grande ali e com equipamentos realmente que dão condicionamento de descarregar volumes de mantimentos que chegam, de donativos, de carreta. Então, existe lá os maquinários que foram consignados por importantes empresas fazendo esse empréstimo, enfim, através do trabalho da Cruz Vermelha e também da Defesa Civil Estadual. Então, quem coordena essa situação de donativos, tanto do recebimento dos mesmos, como também de enviar às localidades que são provocados pelos municípios, pelo órgão competente municipal, representante municipal da Defesa Civil dos municípios, faz o contato com o responsável da Defesa Civil do Estado, dizendo para ele qual é, de fato, o que ele necessita, o que ele precisa, seja de mantimento, seja de remédio, seja de salvamento. E é preciso linkar essas responsabilidades para que as pessoas possam compreender que quem faz isso não é o prefeito, mas a Defesa Civil Estadual. Só a parte, vereador Cadori. Vereador Fiuza, aquela expressão que o cavalo está passando encilhado, eu acho que serve para nós aqui em Caxias do Sul. Felizmente, hoje pela manhã, eu vi o secretário de Trânsito, o Alfonso, falando sobre isso. É que é na dor que a gente, é nas dificuldades que a gente se supera, se obriga a superar. E a oportunidade está aí. O aeroporto, ele já tinha uma boa estrutura, ele já cumpria a sua missão, embora não valorizado nem por nós, e agora é a oportunidade.
O Salgado Filho vai demorar para operar e nós precisamos buscar recursos o mais rápido possível para, digamos, amparar de estrutura melhor o nosso aeroporto. ILS e tantos outros instrumentos para dar segurança, porque nós estamos indo para o inverno também, e o inverno, a neblina vai ter maior dificuldade para pouso e decolagem, especialmente para pouso, evidentemente, e precisamos aproveitar essa oportunidade, todas as forças de Caxias do Sul e região se unirem para buscar maior instrumentalização do aeroporto, para que a gente consiga maior eficiência. Ontem, por exemplo, teve 17 voos que pousaram em Caxias do Sul, me parece, ou decolaram. Então é um número maior em todo o estado. E temos que continuar nessa luta aí para que o nosso aeroporto tenha melhor estrutura. Com certeza, ele tinha capacidade mais ou menos de receber 4 voos diários. Aí foi autorizado 11, mas chegou a ponto de que teve 50 voos só num dia. Então isso demonstra de fato a valorização, até por conta de que Caxias do Sul trouxe para si a outorga, demonstrando que de fato que é um aeroporto que tem capacidade sim de investimento e possibilitar de que possa realmente receber muito mais voos, e a demonstração foi agora, nesse momento trágico. Mas é necessário que a gente faça essa discussão e trabalhe muito a situação do nosso aeroporto, futuro aeroporto, podemos dizer assim, de Vila Oliva, o quanto é importante realmente fazer essa discussão de algo macro, maior, demonstrando de fato que Caxias do Sul, sim, ela é importante para o Estado. Só a parte, vereador Valim. Vereador Fiuza, excelente tema. E mostra por que Caxias do Sul hoje já era referência em nível nacional e internacionalmente, e agora mais ainda. Não é por acaso que Caxias do Sul é o segundo maior polo metalmecânico do país. Hoje, com toda essa dificuldade que a população porto-alegrense, que é a nossa capital e região, está passando, Caxias hoje é a segunda maior cidade do estado e que hoje é referência de auxílio, hoje suporte aos demais municípios da Serra, da Serra Gaúcha, da capital e de nível de estado. Mostra a grandeza de Caxias do Sul, acolhedora e mostrando para muitos, né, com todas as limitações e agora com todos os apetrechos que vão chegar ao nosso município. Olha a quantidade de voos, né, um aeroporto de Caxias do Sul, e é bem provável que em breve vamos ter aí a dupla Grenal também se estabelecendo aqui por Caxias, como circulação de muitos empresários, muitos vão depender de Caxias do Sul, a rede hoteleira, a questão econômica é de extrema importância. No momento delicado que a nossa Serra Gaúcha, mas visando mais a região da capital do estado, Caxias hoje, nós temos que se orgulhar dela, porque hoje nós somos uma estrutura, um alicerce fortíssimo que está aí aprimorando e sim sendo uma base muito forte de sustentagem no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valim. E eu quero aqui, só para, não sendo redundante, acrescentar e agradecer imensamente a todo o povo caxiense, a todo o povo rio-grandense, por fazerem as suas mobilizações, ajudas humanitárias. Quantas pessoas, vereador Zanquim, têm se colocado à disposição, colocado a própria vida em risco em favor de salvar a vida do próximo. Isso não tem preço. Então, meus agradecimentos, e digo, vereador presidente Bressan, que, com todo respeito, independente de qualquer governante, nenhum estaria preparado para enfrentar algo dessa natureza como é essa calamidade pública. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.